A gente não vai lembrar de um campeonato carioca específico, talvez daquele 4-1 do Fluminense 2023 em cima do Flamengo, porque foi muito marcante, mas não vai lembrar de campeonatos específicos porque ele vem perdendo a sua importância. Mas a gente vai lembrar, sim, desse momento de rivalidade entre Flamengo e Fluminense. E o Fluminense tem sido realmente o clube mais próximo ali do Flamengo, regular dentro do Campeonato Carioca. Essas são as últimas finais, né? Exato. O Flamengo enfrentou o Nova Iguaçu em 2024 e 4 vezes nós tivemos Fla-Flu na final com 2 títulos para cada lado. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, então, para hoje? Fluminense e Flamengo fazem a primeira decisão do Campeonato Carioca. Vamos lá. Fábio, Guga, Thiago Silva e Sala. Danilo, entre parênteses ali, né? Que também tá nesse retorno. Mas é um pra jogador trás que do gosta. Flamengo é um pra trás, trás-mente. mas Meus amigos, está chegando a hora, hein? Flamengo e Fluminense, direto do Maracanã. Primeiro jogo da grande finalíssima do Campeonato Carioca. Estamos aqui para trazer para vocês os bastidores, análises, debates, né? Como chega o Flamengo, como chega o Fluminense para este confronto. E é claro que eu vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram dessa finalíssima entre Flamengo e Fluminense. Acho que no Rio hoje começa de fato o que mais importa, o que pode ficar para a história, já que o Barreto abriu aí falando sobre o histórico, né? Então eu queria falar um pouquinho disso, porque eu acho que a quinta decisão de Flamengo e Fluminense em 6 anos é uma história que ainda o Campeonato Carioca conta. O Campeonato Carioca tem tido dificuldade de contar histórias que ficam nos últimos anos, né? A gente, na hora que for abrir ali o livro, já não pode mais falar de 100, mas dos 200 anos do Campeonato Carioca, na hora que a gente falar desta época, a gente não vai lembrar de um Campeonato Carioca específico, talvez daquele 4-1 do Fluminense 2023 em cima do Flamengo, porque foi muito marcante, mas não vai lembrar de campeonatos específicos porque ele vem perdendo a sua importância. Mas a gente vai lembrar, sim, desse momento de rivalidade entre Flamengo e Fluminense, desse momento que eles conseguiram fazer 5 e 6 finais, e é também porque Vasco e Botafogo não conseguiram nem chegar em nenhuma dessas 6, né? Quem fez a outra foi o Flamengo e Nova Iguaçu. Então é interessante mais um capítulo disso, né? Mais um capítulo de momentos completamente distintos dos times, que se eventualmente o Fluminense conseguir superar, acho que vai ser outra vitória daquelas que a torcida do Fluminense vai levar na memória por um bom tempo, e isso faz também a torcida do Flamengo ver esse jogo com um pouquinho mais de atenção. Então é interessante entender como esses times vão se portar, é interessante essa discussão sobre, que inclusive o Globo coloca, sobre como cada time se preparou para isso hoje. É um jogo aí e esse primeiro jogo pode definir muita coisa, né? Porque é um confronto que pode ser definido no primeiro jogo. Eventualmente, o Flamengo é um pouco mais favorito, mas o equilíbrio dos últimos anos desse confronto no Campeonato Carioca leva a gente a esperar um pouco mais, esperar competitividade ali, ainda que tem uma estatística que eu adoro em cima do Flamengo. O gol que o Flamengo toma do Vasco no fim de semana, na semifinal, é o primeiro gol em 9 jogos em clássicos do Carioca que o Flamengo sofre. Então, a parada é difícil para o Fluminense. Foi o primeiro gol que o Rossi sofreu no Campeonato Carioca, não foi? Exatamente. Porque o Flamengo tinha sofrido gols, mas sem eles. Isso, o Flamengo vindo daquele ano passado com o Tite, que era o time que quase não tomava gol no Campeonato Estadual, praticamente. É interessante isso que o Thales falou, porque se a gente for pegar nesse livro dos 200 anos do Campeonato Carioca, esse recorte mais recente, que é a partir do momento em que os campeonatos estaduais de maneira geral, mas trazendo aqui para o âmbito do Rio de Janeiro, passaram a ter uma conotação muito diferente do que eram nos outros anos, principalmente com as equipes iniciando ali as rodadas iniciais, com time sub-20, vários jogadores de sub-17. Dá para você contar a história através de cada um dos clubes, né? Então, se a gente for dar uma destrinchada rápida, o Flamengo é um clube que chega sempre com facilidade na reta final, sim, independentemente de entrar com o time sub-20, o time da Copinha, o Flamengo tem chegado com facilidade, afinal. O Botafogo, os últimos 2, 3 anos, o Botafogo simplesmente largou de mão completamente o campeonato estadual, tanto é que os 3 últimos anos o Botafogo sequer chegou numa semifinal. Então, assim, a maneira com que o Botafogo trata o campeonato estadual também é algo que nesse livro, recorte curto desse livro dos 200 anos, vai ter que ser contextualizado. O Vasco tem dificuldades que são de acordo com as dificuldades que o Vasco vem tendo historicamente nos últimos anos, e o Fluminense tem sido realmente o clube mais próximo ali do Flamengo, regular dentro do Campeonato Carioca. Essas são as últimas finais, né? Exato. O Flamengo enfrentou o Nova Iguaçu em 2024 e 4 vezes nós tivemos Fla-Flu na final com
2 títulos para cada lado. Que ano passado a semifinal foi exatamente o Fla-Flu, né? E o Vasco foi eliminado. A semifinal, teve Fla-Flu também, mas foi pela semifinal e o Nova Iguaçu eliminou o Vasco. Deixa eu aproveitar esse gancho que vocês deram aqui para puxar um recorte histórico, porque no Brasil a expressão Fla-Flu passou a ser usada também para... Flagra. Antigamente era isso, agora mudou, né? Agora Fla-Flu é tudo que é polarizado vira Fla-Flu. Tem o Fla-Flu da política, tudo, né? Uma coisa, já que a gente está em ano de 100 anos da Globo e do Globo, né? Uma coisa que o Globo começou a muito usar. É parte da história do jornal, a expressão Fla-Flu como rivalidade do Brasil. A expressão Fla-Flu tem outro significado, né? No Rio Grande do Sul, o totó, como se chama em Minas, pebolim e outras... Aqui no Rio também é totó, né? Totó. Pebolim em São Paulo e outras partes do Brasil. No Rio Grande do Sul é chamado de Fla-Flu. Engraçado, né? No Rio Grande do Sul que tem um clássico Grenal. Super tradicional, o Grenal, mas o nome ficou Fla-Flu. E tem Fla-Flu sobre o Fla-Flu, né? Isso é que eu acho curioso. O GE. Globo trouxe uma reportagem para tentar esclarecer isso, né? Fluminense tem vantagem em decisões de título sobre o Flamengo? Checamos. Eu estava pensando que essa checagem só existe no futebol brasileiro, né? Em outros países, assim, quantos títulos, quem já foi campeão nacional tantas vezes, tudo isso parece muito mais óbvio. No Brasil é tanta mudança de regulamento, muda nome da competição, né? Muda tudo. Então, tem sempre algumas assim... Ainda mais o Campeonato Carioca, né? Que ao longo do tempo você vai ver o regulamento que você era decidido em 3 turnos, aí você ganha o primeiro, ganha o segundo. Por isso é que essa lista é questionada. O Fluminense tem uma conta e o Flamengo tem outra. Década de 30 sobre o Fla-Flu. Na conta do Fluminense está 10-6. Tá? E na conta do Flamengo 7-6. Ambas para o Fluminense. Tá? O Flamengo se tornou o maior campeão estadual, passando o próprio Fluminense, que durante muito tempo, né, ostentou esse título de títulos, né? O Flamengo conseguiu, e aí foi um momento que a torcida comemorou muito, mas em finais o Fluminense, pelas contas dos dois, leva vantagem. Só que na conta tricolor, a vantagem é de 10-6. Na conta rubro-negra, a vantagem é de 7-6. O que confunde aí? Quais são os pontos cegos nessa história? Campeonato Carioca já foi disputado em sistema de pontos corridos. E aí o Fluminense considera que, vencendo o Flamengo numa rodada final de campeonato de pontos corridos, isso se caracteriza como um confronto final. 95, por exemplo, o gol de barriga do Renato era um octogonal final. Isso, aí chega a última rodada. Sim. Só aqueles 2 clubes têm chance, um ganha do outro, para o Fluminense, na contagem do Fluminense. Isso é uma vitória em final. O Campeonato Carioca também já teve triangular, né? Sim, muito. Durante muito tempo foi campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio, que antes eram os campeões do primeiro e do segundo turno, e o time de melhor campanha além desses 2. Né? Mesmo se o campeão da Taça Rio ou da Taça Guanabara tivesse a melhor campanha no geral, entrava outro. Né? E aí, ganhar um Fla-Flu num triangular conta como final ou não conta como final? Esse assunto é de uma fascinante desimportância, né? Aquelas coisas do futebol que assim... Mas é o que o torcedor adora. Vai mudar o que na sua vida? Nada, mas eu quero discutir. Pro jogo de hoje, quero debater. Interessa o quê? Nada, mas é o que o torcedor também gosta de debater. Que assim, nunca tem uma conclusão final, não adianta. Isso. Aí vai depender de quem tá com a narrativa. Se for do Fluminense é uma, se é do Flamengo é outra. O Thales vive isso, né? Editores de veículos de comunicação ficam naquela sinuca de bico, né? Qual o critério que o veículo vai adotar? Porque se você adota a conta do Fluminense, você desagrada o torcedor do Flamengo. Se você adota a conta do Flamengo, como aconteceu com o GE, né? O GE tinha usado, acho que numa reportagem, a conta do Flamengo. E aí foi questionado pelo Fluminense. Depois veio com essa checagem, né? Aí das 2, uma. Ou você aumenta a quantidade de caracteres ali para conseguir colocar segundo o Flamengo, segundo o Fluminense. Asterisco, né? Ou então você omite o dado de maneira geral espera ver quem vai ganhar, que vai estar mais feliz. Isso. Mas é legal a rivalidade, porque acho que tem uma subjetividade aí sobre como o Fluminense cresce em cima do Flamengo, que não é de agora, é histórica, né? Como o Fluminense é um time que enfrenta o Flamengo de frente, mesmo nos maiores momentos do Flamengo, que acaba sendo... Ela é levada um pouco para esse começo de confronto de hoje, principalmente por conta de 2022 e 2023, né? Eu acho que a partir de 2019, e principalmente em 2019 e 2020, teve-se uma impressão que o Flamengo seria dominador em todos os clássicos dali para frente,
com aquela ideia muito imediatista que a gente tem do tempo, né? Olha o que está acontecendo no Flamengo e Vasco. Exatamente. É um domínio absoluto. E a verdade absoluta é que só o Flamengo e Vasco foi assim, né? O Flamengo e o Fluminense é um clássico equilibrado. O Fluminense, não só no campeonato estadual, mas também nos campeonatos nacionais, no campeonato brasileiro, dá uma estocada ali no Flamengo de vez em quando. E o Botafogo sofreu um processo de valorização de financeira que fez o Botafogo, por exemplo, conseguir fazer, em 2 confrontos, 6 gols a 1 no Flamengo do ano passado no brasileiro. Mas no Carioca ainda o Flamengo é dominante. E até nos títulos, né? Sim. Fluminense e Botafogo ganharam a Libertadores depois do Flamengo. Depois do Flamengo. E aí, o Botafogo também ganhou o título brasileiro. Na história do estadual, isso é bacana porque o estadual não é mais capaz, tanto assim, de fazer a gente lembrar daquele campeonato, daquele ano. Mas essas eras de rivalidade, sim. Esse Flamengo-Fluminense me lembra também aquela era de rivalidade no fim da última década, da penúltima década já, né? O tempo está passando, né? Que é aquele 2007 a 2010, onde toda final era Flamengo e Botafogo. O Flamengo venceu 3 consecutivos, depois o Botafogo venceu uma com gol de cavadinho do Louco Abreu. Final dos anos 90, início dos anos 2000, Vasco e Flamengo. Exatamente, essas rivalidades que acabam ficando, essas eras de rivalidades. Aí o Fluminense está sendo muito competente dentro disso. Agora, tem uma outra discussão aí em cima disso, né? O quanto essa rivalidade toda vale a pena pensando na temporada, né? Então, desculpa, mas só pensando em temporada, o Fluminense do Fernando Diniz, aquela virada em cima do Flamengo que dá o título carioca ao Fluminense, acho que muito daquele time do Fluminense que depois vai ser campeão da Libertadores, eu acho que ali é que inicia uma virada de chave em termos de confiança, em termos de encaixe do time. Assim, de repente não dá para contar histórias, lembranças assim dentro do campeonato estaduais, mas ainda pode ser bastante relevante nesse sentido. Tá, então, personagens, né, do jogo e o médico do Flamengo, claro, personagem também por conta da lesão do Bruno Henrique, né, falando sobre como seria esse tratamento, como será esse tratamento, e essa última fala, de certa forma, até dá um indicativo, né, de que talvez ele possa não jogar mesmo, porque se a prioridade é ao longo da temporada, né? Assim, hoje todos trabalham com que ele não estará em campo. Isso, a possibilidade, né? Aí, Matheus, ele jogar a segunda partida. Isso. No domingo ele pode talvez fique à disposição. O Flamengo chega num momento excelente, né? O Flamengo não perde. E o Fluminense... O Flu também não então, perde, hein? E o Fluminense fez um bom primeiro jogo de semifinal, né? Passando um recado time interessante. Que venceu o Flamengo do Felipe Luiz, com o Felipe Luiz no banco, foi o Fluminense, ano passado no Brasileiro. E o Flamengo de 11 jogos que não perde, só não ganhou um. Justo contra o Fluminense. O 0-0. São 2 times que não perdem há muito tempo. O Fluminense, ele passa a impressão nesse momento que ele tem mais a oferecer do que tinha até pouco tempo atrás. O Fluminense. O Fluminense. E mais do que os adversários que o Flamengo pegou até aqui na temporada. A evolução incluindo o Vasco na semifinal, né? A evolução é interessante. Você tem um Cano voltando a fazer gols, você tem um Arias protagonista, você tem, é verdade, o desfalque de jogadores, todos até do mesmo setor, né? O Fluminense, o melhor Fluminense, por exemplo, contaria com o Ganso, até com o Renato Augusto e o Lima, que são os 3 jogadores aí com os quais o Mano não pode contar. Mas parece um Fluminense bem mais estruturado do que algumas semanas atrás. E o Flamengo é o time desse começo de temporada. É o time melhor, que vem desenvolvendo um futebol melhor. O desfalque do Bruno Henrique é sério, porque ele já era uma solução ali para o comando do ataque, já era, não digo um improviso, porque ele já jogou muito ali, mas era uma adaptação que o time perde. Agora deve ter o Luiz Araújo no lugar dele e se revezando ali com o Plata na função da centroavância. É isso aí. Nossa, mas já é bom demais, né? Opa, mais do que qualquer um tem, né? Eu não vou falar que eu acho zero problema o Bruno Henrique não participar do jogo, porque imagina, né? Não dá nem para falar isso de um cara muito decisivo, principalmente nesse tipo de jogo. Mas para quebrar a cabeça ali, não vejo o Felipe Luiz com super problema. Porque acho que a gente chegou a debater, inclusive, se o Luiz Araújo mereceria entrar como titular. Ele foi questionado isso na coletiva, né? Aí seria no lugar do Plata, na partida contra o Vasco, e aí seriam o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E ele falou sobre como ele gosta da entrega do Plata também, com a bola, sem a bola. Um jogador que, enfim, dá outra dinâmica para a equipe. E o Luiz, ele sempre entra muito bem. Mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido ali com o Luiz Araújo, que em vários momentos em que o Flamengo era baixo na temporada passada, ele entrava e dava uma outra dinâmica para a equipe, aquelas partidas de Copa do Brasil contra o Amazonas, ele que mudou o ritmo
do time quando entrava. Eu gosto muito do Fluminense que está se desenhando para a temporada. A volta do Thiago Silva é a grande notícia para a zaga, tendo que lidar o Mano com a ausência do Ganso, pensando em outra situação de jogo, meio de campo muito forte com o Otávio, com o Martinelli. Gosto de Serna e Canóbio do outro lado, com o Cano e o Arias. Então, acho muito interessante o que tem mostrado o Fluminense nesse início de temporada e respeitando muito também a característica de jogadores, né? Porque se a gente pensa na estrutura de Mano Menezes, se defende muito bem, uma equipe montada para isso, mas a característica dos jogadores é de buscar o jogo também. Canóbio é assim, Arias é assim, Cano, meio de campo, o Lima hoje voltando, mas não entre os titulares. Então acho que vai ser uma partida bem disputada, bem legal de acompanhar. É o adversário ideal de um para o outro, de um do outro, nesse momento da temporada, no cenário do Campeonato Carioca, assim, seria realmente a final que o Flamengo... Os dois melhores times, você entendeu? né? É isso, né? Mas o Flamengo foi o melhor time do campeonato. O Botafogo, assim... O Flamengo foi o melhor time do campeonato. No papel, na teoria, é um time superior ao Fluminense, vai. Até pelo que fez ano passado, claro. Para igualar nessa final entrou, ideal né? que eu tô falando, mas... Ainda não entrou. Exato. Não fez por merecer na zona de chegou, na fase de classificação, né? Então, sim. olhando para os times que foram, e para esse momento, é a final dos dois times que melhor jogaram até aqui, né? E assim, a gente está pensando, claro, no Fluminense, que incorporou muito ao longo do campeonato, né? A Mari citou o quarteto, né? O Serno, o Canóbio, John Arias e o Cano. Mas hoje esses jogadores também vão ter uma função muito importante, porque eu imagino o Fluminense menos tempo com a bola. Ah, com certeza. E ao ficar menos tempo com a bola, o Fluminense tem uma missão de tentar tirar espaço do Flamengo. Ele precisa piorar o Flamengo. É muito difícil você enfrentar o Flamengo, para o melhor jogador que você tenha, de igual, do mesmo nível, jogando aberto, dando espaço. Não. O Fluminense foi bem na primeira fase, quando fez um jogo em que ele pouco criou, mas o Flamengo também não criou tanto para ganhar o jogo. Eu acho que passa muito por aí o Fluminense hoje ter chance para ganhar no Maracanã e levar vantagem para o segundo jogo. Que é um time que está muito confiante do Flamengo, muito bem treinado, os jogadores atuando em um nível alto, né? O time não atua, sobrou em boa parte do estadual. Hoje vai enfrentar um time que geralmente coloca muito mais dificuldade e tem muito mais recurso para tirar, para incomodar também. Mas o Fluminense hoje, esses jogadores que estão muito bem do meio para frente, vão ter de ter uma atuação muito boa do meio para trás também. Passa muito por aí. É preciso piorar o Flamengo, marcar muito o Flamengo, muita concentração, tirar espaço para, sim, aí você tem Arias que pode resolver, Germancano que pode resolver, Canóbio que tem resolvido também. É um time que deve dar ao Flamengo muito mais trabalho, mas o Flamengo, em condições normais, temperatura e pressão, chega em uma condição de um pequeno favoritismo para esse campeão estadual. Se eu conheço o Mano, acho que ele vai travar hoje para arriscar um pouco mais domingo. Ele vai encarar isso aí como 180 minutos, que já não são mais 180 hoje em dia, né? Botam uns 200 aí. Mas ele vai tentar hoje emular o que ele fez no jogo da primeira fase de Taça Guanabara. Ele falou isso na coletiva, né? Que para tentar um título precisa de algo mais. Só que eu acho que esse algo mais ele vai guardar para outro jogo. Hoje, se ele fizer um jogo exatamente igual àquele da fase regular do campeonato, ele ainda está no lucro. Ele assinaria o empate, você acha? Ele vai vivo para o último jogo. Vai mesmo. E não tem por que, talvez, se colocar de uma outra forma ou de uma outra postura nesse primeiro jogo. Acho que fugiria até da característica dele como treinador. Eu acho que ele criaria... Ainda que tenha peças... Tem muitas. Para poder propor muitas. algo diferente. Agora, Muitas. é o que o Prato está falando, né, Prato? Se você, com esses caras e numa ideia de propor um pouco mais de jogo, aí você vai querer chegar no patamar, você vai querer conversar de igual para igual com um time que sobra qualidade. E tendo ainda outros 90 minutos, não vai cutucar onça com a vara curta. Não é? Talvez Vamos seja levar você essa melhor final tentar do igualar Banho para Maria. baixo do que igualar para cima. É isso, né? O regulamento do Carioca na final, ele muda em relação à semifinal. Não tem vantagem mais, né? Então, Flamengo e Volta Redonda tinham uma vantagem na semifinal pelas campanhas que eram as melhores. Na final, não. 2 empates, pênaltis. Hoje, 1-0 Flu. Domingo, 2-1, 1-0, 3-2 Flamengo. Pênaltis. Então, também tem isso, né? Que, como falou bem o professor, um empate hoje está tudo muito indefinido para domingo. Ninguém tem vantagem domingo. O Mano certamente está pensando nisso. sim. Agora é um time mais confiante, mais encorpado. O Fluminense cresceu muito ao longo do campeonato. Bom trabalho do Mano, que é um Bom baita trabalho. de um treinador, né? Bom trabalho. E fazendo um excelente trabalho esse ano. O Felipe Luiz dispensa comentários e apresentações, porque desde o final do ano passado já se mostrou um cara que, assim, conseguiu chegar para arrumar o time, né? Não é? Diferenciado, assim, por mais que...
com muita experiência em campo, ali como treinador, não tinha muita experiência, né? Mas parece que da base para a base e tudo mais, então, e parece que, né, caiu como uma luva ali, o terno do cara, do técnico do Barcelona de Guayaquil lá, né? O Felipe Luís poderia treinar de terno, porque tá, assim, ele vem fazendo um trabalho muito legal. Tá muito alinhado com essa nova diretoria também, né? Então, assim, a gente vê o Felipe Luís nessas duas fases de Flamengo, na temporada passada ainda pegando a reta final da antiga diretoria e agora tendo ali um relacionamento muito interessante com uma outra forma de se fazer futebol no Flamengo, né? Uma forma muito mais profissional, com a chegada do Boto, um mercado ali muito pontual, mas com peças, né? O Juninho a gente ainda não pode falar tanto, mas Danilo, com o Felipe participando muito desse processo e também liberando jogadores e negociando jogadores com um discurso já mais aberto e transparente com o torcedor. A gente não via médicos do Flamengo dando entrevista como a gente viu agora para falar da ausência de um outro jogador, o departamento que também muda. Então, é um jeito Felipe Luís agora que a gente está conhecendo, que na temporada passada era uma outra forma de trabalhar. E esse diálogo com a torcida, né? O time joga exatamente do jeito que a torcida quer. O técnico anterior, que era o Tite, era o contrário. Né? A torcida era totalmente avessa ao jeito que o Tite propunha o jogo. O jeito do Felipe Luís é o jeito que o rubro-negro quer ver o time jogando. E ainda sobre a possibilidade de pênaltis, ir para os pênaltis com o Fábio é uma vantagem. É uma grande notícia. Fluminense. Claro que é. Vantagem. É um daqueles times que quem tem Fábio, Cássio, tinha Rogério Ceni, eram times que contavam para si o trunfo das penalidades. Em condições normais, esses jogadores, esses goleiros, eles são um trunfo nessa condição. Sim. Claro que ninguém quer ir para pênalti, mas é uma possibilidade real. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, então, para hoje? Fluminense e Flamengo fazem a primeira decisão do Campeonato Carioca. Vamos lá. Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio e o Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, Canóbio, Serna e Cano. Uma dúvida no companheiro do Thiago Silva, que está voltando, Pode ser né? o Freitas. Thiago Silva voltou contra o Volta Redonda. Essa foi uma boa notícia. A Mari falou muito bem contra o Volta Redonda do segundo jogo, que já estava 4-0 do primeiro. A volta do Thiago Silva foi uma volta quase para garanti-lo na final contra o Flamengo. E ali entre Guga e Samuel Xavier, eu sou mais o Samuel Xavier, mas todo caso... O Guga tem jogado bem, prof. Mano é o mano. Tem jogado bem. Tem desempenhado. Um baita reforço para a parte de trás, né? Porque, como vocês bem disseram, do meio para frente está muito bem servido. Muito bem. E esse quarteto, né, Matheus, começou em um jogo que o Fluminense foi mal. O Mano lembrou disso outro dia. Esse quarteto, Arias como mais centralizado, Serna de um lado, Canóbio e Germancano, esse quarteto jogou naquele jogo contra o Botafogo, que o time foi muito mal. Perdeu por 2-1 e poderia ter tomado mais. O Botafogo teve a boa atuação do ano do Botafogo foi aquela. E o Mano falou que a partir daquele jogo, que parecia que estava tudo errado, ele viu, olha, eu acho que tem um caminho para seguir. E os quatro cresceram muito juntos. E o Arias é o melhor do país, né? Para mim, sem dúvida. Coletivamente, faz coisas que poucos fazem. Peso de você ter um jogador como esse no time. Não, mas aí é minha avaliação, Matheus. Só pode ser outra. Eu tô brincando. Você pode achar o Gerson, por exemplo. Bom nome também. Craque. Nossa, que diferença. Do Arias tá falando de um jeito meio irônico e tal. Do Gerson, craque. Não, o Arias é um baita jogador. Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Tô falando sério. Léo Pereira e Alexandro. Pulgar de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata Gonçalo. Danilo, entre parênteses ali, né? Que também tá nesse retorno. Mas é um pra jogador trás que do Flamengo é um pra trás mais Odorico. O Wesley tá pendurado. Né? O Wesley tá pendurado. Ele tá pendurado. O Fluminense não tem ninguém pendurado. Meus amigos, o Flamengo vai ter que tomar cuidado quanto a isso, né? A gente sabe que os jogadores do Fluminense vão provocar, vão tentar entrar na mente dos jogadores rubro-negros, eles não podem cair nessa pilha, né? O Mano Menezes vai utilizar essa estratégia, tentar tirar jogadores do Flamengo para a próxima partida, né? Que vai acontecer no final de semana. Vai uma informação para vocês, a parcial de ingressos vendidos até o momento, galera, é de mais de 35 mil ingressos antecipados, tá? Então, mais de 35 mil ingressos vendidos já de forma antecipada. Previsão para mais de 40 mil no Maracanã nesta noite de quarta-feira. E aí, galera, qual o seu palpite para esse jogo? Será que você é bom de palpite? Ah, quero ver, hein? Vai ficar registrado. Coloca aí nos comentários o seu palpite
para esse primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto com mais novidades para vocês do nosso Mengão, porque afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!